né? Tá tudo certo, tudo bonitinho, a aula tá gravando, tá? Então a aula tá começando a ser gravada agora. Não, vamos então aqui pro que interessa então. Eu vou ver se hoje eu vou ser objetivo. Eu sempre falo isso, mas eu sempre me extrapolo. Culpa da Jaqueline. Bom, então o que que Ah, acontece nisso aqui? Vamos lá. É, a gente terminou, né, de falar sobre os gêneros, né, das espécies Staphylococcus, né, ou melhor dizendo, na última aula a gente explicou as bactérias do gênero Staphylococcus e as suas espécies, não foi isso? Então a gente aprendeu sobre os Staphylococcus epidermides, áureos, saprofíticos. A gente aprendeu aonde se encontra cada um, como se comporta cada um, como é a sua morfologia e como é o diagnóstico para cada um deles. Não foi isso que a gente aprendeu? Inclusive, você aprendeu comigo que nós temos testes laboratoriais que conseguem diferenciar uma bactéria que é Staphylococcus de uma bactéria que é Streptococcus, né? Que é através de um teste que a gente chama de teste de catalase, e dentro dos gêneros Staphylococcus a gente tem um teste que a gente chama de teste de coagulase. Lembra disso que eu falei para vocês? Vocês lembram disso? uhum. Que eu falei sobre catalase Lembra? positivo, catalase negativo, coagulase Uhum. positivo, coagulase negativo, né? Isso tudo a gente já Isso. aprendeu, né? Para quem se Uhum. esqueceu, para quem não está lembrando, vai lá na plataforma, acessa lá os vídeos, que o material da aula está lá gravado. Tá bom? Tranquilo? Bom, o que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai dar continuidade à matéria, obviamente. Mas hoje nós iremos aprender, tá? Uma outra espécie de bactéria que ela é coco gram-positivo. Essa espécie nós chamamos de Streptococcus. Então, o que, que você deve entender, embora eu sei que você saiba, que as espécies de cocos gram-positivos nós temos Staphylococcus, que foi o que a gente aprendeu, e agora nós temos o Streptococcus. Bom, as bactérias Streptococcus são as bactérias que elas são em formato de cadeia, ou seja, elas são em cadeia, uma atrás da outra, né? Só que esses Streptococcus, o que, que acontece? Eles são catalase negativa, né? Obviamente. E dentro dessa espécie Streptococcus, nós temos basicamente quatro espécies, ou melhor dizendo, dentro do gênero Streptococcus, melhorei a fala, nós teremos quatro espécies. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Alô? Sim. Beleza. Ok, ok. Ok. Se não entendeu, só me perguntar que eu volto, tá? Bom, eu vou citar cada uma e eu vou explicar cada uma. Vamos lá. O Streptococcus tem quatro espécies que você falou, né? Oi? Pode O falar. Streptococcus tem quatro espécies que você falou, né? Isso. Veja bem, não é que o gênero. A pergunta foi boa. Não é que o gênero Streptococcus existe apenas quatro espécies. Muito pelo contrário, a gente tem centenas de espécies de Streptococcus. Mas, ô Maria, o que, que vai acontecer? As espécies mais importantes para a área clínica, para a área médica, tá? São essas quatro espécies que estão no slide que eu vou citar agora. Tudo bem? Tranquilo? Então, para a área clínica, para a área médica, quatro espécies do gênero Streptococcus são de grande importância. A saber, nós temos o Streptococcus pyogenes, nós temos o Streptococcus agalacti, nós temos o Streptococcus viridis. Ana Paula conhece esse Streptococcus. E por último, nós temos o Streptococcus pneumoniae. Então, quatro espécies, cada uma apresenta uma morfologia e cada uma tem um habitat. O que é habitat? É o local onde ela mora, o local onde ela se situa, né? Então, por exemplo, a bactéria Streptococcus pyogenes, né? Aonde ela fica localizada, né? Onde ela se situa? Essa bactéria, ela tem por natureza, tá? Ela fica ancorada, ela fica anexada na região da orofaringe. O que, que seria a orofaringe?
a região que compreende a cavidade oral e a cavidade da faringe. Então, é muito típica dessa bactéria se localizar aqui. O que acontece? O que acontece é que numa criança, tá? Numa criança aonde ela está ainda em processo de desenvolvimento, tá? Algumas substâncias que são importantes para o sistema de defesa dela ainda não se encontram em completa formação. Tudo bem? Essas substâncias nós chamamos de imunoglobulinas. Grava isso, tá? O que seria as imunoglobulinas? Imunoglobulinas, ok? São Como é substâncias, que é? tudo junto. Imulo, Imunoglobulina. globulina. Muito bem. Imunoglobulina, né? Quem são as imunoglobulinas? Eu vou falar agora. As imunoglobulinas, tá? A gente tem várias. Eu vou falar cada uma delas. Elas são substâncias que elas compreendem, que elas completam o sistema imunológico, tá? Porque o que acontece? Ó, isso é muito importante você saber. Hein, Ana Gabriela, Alessandra, ó, isso aqui é a maneira a gente aprender. Quando a gente fala sobre sistema imunológico, as pessoas elas sempre associam, infelizmente de cara, o que? As células de defesa. Então elas sempre associam os linfócitos, os monócitos, os basófilos, os eosinófilos, né? E os leucócitos, não é isso? Se tiver algum faltando, me lembra aí. Então a gente associa só essas células. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que para essas células desempenharem as suas funções, que funções são essas? De proteger o meu corpo, elas necessitam de substâncias, tá? Que vão fazer uma ativação no corpo dela. Valeu, neutrófilo, a Ana Paula completou. Tá? Então, essas substâncias que servem como um ponto de ancoragem e faz isso, facilita a ligação dessas células de defesa a uma célula hospedeira, a uma célula estranha, a um objeto não, a um corpo estranho, são o que a gente chama de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, elas se encontram presentes, tá, em tecidos epiteliais. O que é um tecido epitelial? É um tecido que reveste um outro tecido. Então, por exemplo, a minha garganta, ela tem uma mucosa interna e essa mucosa, ela vai revestir internamente minha cavidade, porque nesse interior há um tecido epitelial, ok? E dentro desse tecido epitelial, ou seja, um tecido de primeira camada, digamos assim, ele precisa ter essas substâncias que vão o quê? Proteger. Essas substâncias nós chamamos de imunoglobulinas. Tudo bem? Então, o que é importante você saber? É interessante você saber que toda a tua cavidade, tá? Que compreende o trato respiratório superior e inferior, esse trato aéreo superior e inferior, ele tem muco, ele tem mucosa, obviamente é um tecido epitelial, e se tem tecido epitelial, a presença de imunoglobulina, ou seja, a minha cavidade oral, a minha cavidade nasoral, a minha cavidade nasofaringe, a minha cavidade orofaringe, elas são compreendidas dessas substâncias. Qual é a função? Proteger. Por que eu tenho que ter essa substância no meu corpo? Porque a boca e o nariz são o quê? São portas de entrada para vários micro-organismos. Então, Papai do Céu fez com que o meu corpo criasse isso e o seu também, a fim de combater determinadas infecções. Só que na criança que eu falo, não é exclusivamente criança, tá? Eu estou falando de bebês e crianças. Eles ainda apresentam a formação dessa imunoglobulina. Então, como ele ainda está em processo de formação, e essa bactéria ela gosta de ficar nessa localidade, o que acontece? Acontece que esse bebezinho, essa criança, ela vai ter um quadro de infecção. Essa infecção que fica localizada na cavidade faríngea é o que nós iremos chamar de faringite. O que seria uma faringite?
Faringite é nada mais, nada menos do que a inflamação da faringe. Só que essa inflamação, ela vai ser desenvolvida por uma bactéria. E que bactéria é essa? É o Streptococcus pyogenes. Tudo bem? O Streptococcus pyogenes é a principal bactéria que desenvolve a faringite bacteriana. Repara na palavra que sai da minha boca. Eu disse a principal. Eu não disse que ela é a exclusiva. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque há determinados casos que o paciente ele pode desenvolver um tipo de faringite, um tipo de inflamação da faringe, para um outro tipo de bactéria, embora não é comum. O que é comum, o que é habitual, é se desenvolver, através desse tipo de bactéria. Por isso que criança tem muita complicação que é respiratória. Quem é mãe, quem é pai como eu, sabe que bebê em criança vira e mexe dá problema respiratório. Vira e mexe. Ou é problema de garganta, ou é problema no pulmão. Tanto é que quando a gente, hoje em dia, né, eu estou sendo pai de primeira viagem, então eu sei falar isso, a primeira coisa quando o bebê nasce é a gente ter sempre em casa o quê? Um aparelho de nebulização. É verdade ou é mentira que eu estou falando aqui? É É verdade. verdade. Né? Bom, essa imunoglobulina ela tem um nome, tá? A gente chama de IgA. IgA. IgA é a imunoglobulina presente no tecido epitelial, exclusivamente, principalmente aonde? No trato respiratório superior e inferior. Tá bom? Bom, além desse local, né, ou melhor dizendo, além dessa inflamação, ela também pode fazer uma inflamação que nós chamamos de celulite, tá? Essa celulite, preste atenção, não é a celulite que fica no bumbum, não tem nada a ver, tá? Não, a mulher tá com celulite, o homem tá com celulite no bumbum, vai falar que foi a bactéria, não tem nada a ver. Essa celulite é uma inflamação tecidual. E isso acontece devido ao quê? Devido à presença da bactéria no tecido. Por isso que dá o nome de celulite. Então, é uma bactéria que ela dá a contaminação nesse tecido, nessa parte tegumentar. Tegumentar é pele, para quem não sabe, tá? E ele desenvolve a celulite. Outra coisa além da celulite e da faringite, ela pode desenvolver uma doença que nós chamamos de impetigo. Ela pode desenvolver um quadro de fascite necrosante. O que, que significa isso? A bactéria ela pode penetrar através de um ferimento na cartilagem, ou melhor dizendo, no tecido, tá? Ela faz a necrose tecidual, ela pega ali a lâmina que recobre o músculo, que nós chamamos de fascie. A Ana Gabriela ela já fez a faculdade, né? Embora ela parou, então ela sabe muito bem disso, porque você teve professor, se eu não me engano, foi o Francisco Adilson. Lembra que eles falavam sobre fascie muscular? Não, lembro mais ou menos. Eu iniciei em 2015, mas eu parei. Ah, mas tu lembra sim. Né? Mas lembra. Se não lembrou, lembrou agora. Fala que lembrou, pô. Tá gravando. Aí é bom que, né? Dá uma Tá bom, lembrei. O que acontece aqui? Pra quem não sabe o que é fascia, é o seguinte. Não tem quando você vai no mercado e compra uma carne, não tem aquela pelanca branca que fica grudada na carne, e todo mundo chama de nervo, né? Que não é nervo. Aquela pele branca, aquilo ali a gente chama de fascia. Qual é a função daquilo ali? É proteger. Proteger o quê? O atrito de um músculo com o outro. Tá? Então ele evita o atrito do músculo. Por quê? Porque se o músculo ele entrar em contato com o outro, ele choca. Ele faz um atrito. É onde pode causar as dores musculares profundas e fortes. Então, há essa lâmina. Então, quando o camarada ele tem algum ferimento, e essa bactéria ela penetra ali naquele tecido, que é nessa face, desenvolve esse quadro de inflamação ali, por isso que se chama de fascite. E qual é a complicação? Dá uma necrose, por isso que tem o nome, fascite necrosante. Tá? Sem contar que quando ela, se em alguma situação, ela vier se disseminar, o que é se disseminar? Ela sai do local onde ela estava e ela entra na corrente sanguínea, ela tem uma grande probabilidade de desenvolver o quê? Síndrome do choque tóxico, ou seja, esse camarada ele vai ter uma intoxicação, vai levar um quadro de hipovolemia. Professor, o que é hipovolemia? Hipovolemia, para quem não está lembrado ou para quem não sabe, é quando o volume de sangue do meu corpo diminui, tá? Então não pensa apenas que a gente só perde sangue com hemorragia, não tem nada a ver. A gente também pode diminuir o volume de sangue
quando nós temos um quadro de infecção. E essa infecção, obviamente, ela está o quê? Na corrente sanguínea. Por quê? Porque ela faz com que o capilar sanguíneo aumente tanto de tamanho, que aquele sangue ali não passa mais com pressão. O que acontece? A pressão arterial minha o quê? Diminui. É onde eu vou desenvolver o quê? Uma complicação respiratória, uma complicação cardíaca grave, todos dois, e posteriormente uma complicação neurológica. Isso leva o paciente a óbito? Com certeza, leva o paciente a óbito. Tudo bem? Tranquilo? Bom, outra complicação também que a gente pode ter sobre esse tipo de bactéria, que ela pode desenvolver a febre reumática e a glomerulite aguda. Né? O que seria a febre reumática? Esse camarada ele tem uma reumatose, né, desenvolvida por um quadro de bactéria. Aquilo ali pode se disseminar no coração, tá? Então isso é importante a gente saber. E ali esse camarada ele vai desenvolver essa doença. Sem contar também que pode o indivíduo ter a infecção nos glomérulos, ou seja, uma infecção renal por essa bactéria. Tá? Bom, a gente também tem outro tipo de bactéria, que a gente chama de Streptococcus agalati. Tá? Essa bactéria é muito comum na região urinária, ou seja, ela fica ali na uretra, principalmente nas mulheres. Então, é a principal causa de meningite neonatal. Por que, professor, meningite se ela está lá na bexiga? Né? A pergunta que alguém me faz. E tá certa a pergunta do cara. A questão é a seguinte. Imagina que tem uma mulher, que ela tem essa bactéria naquele local. Presta atenção. Ela não se cuida, ela não se trata. Tá? E ela está esperando o bebê. Quando o bebê, se for um parto normal, o bebê ele passa no canal vaginal. Passa ou não passa? Passa. E ali, naquele momento, quando o bebê está passando, o rostinho dele passa ali no canal vaginal. Né? A vagina se dilata e o rostinho dele está passando. E aí o que acontece? No momento que ele está passando ali o rostinho dele, aquela bactéria, o que vai acontecer? Ela inocula no narizinho daquele bebê. Ou na boquinha daquele bebê. E aquilo ali migra aonde? Migra para o cérebro daquele bebezinho e ele desenvolve meningite neonatal. Qual é a complicação? Pode causar retardamento mental, pode causar, se eu não me engano, cegueira, e o caso mais profundo pode levar ao quê? A óbito. Tá? Então essas são as complicações. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai saber melhor no próximo slide. Isso aqui é um resumo que eu estou fazendo, só para a gente já ficar com a cabeça já pré-aquecida. A terceira bactéria, nós temos o Streptococcus viridans. Ana Paula, tu sabe que bactéria é essa? Se você não souber, ó lá, hein? Chatoreira. Bies, eu me formei em 2007. Aí daí, eu não me formei em faça 2000. Não tem nada a ver. Eu me formei já tem tanto tempo e eu sei das coisas, e aí? Tem nada a ver. Você é bem mais novo que eu, vamos abafar. Vai te catar. Olha só, para quem não conhece essa bactéria, é o seguinte. Essa bactéria é muito comum na nossa cavidade bucal. Se chama bucal ou oral, tanto faz. Bucal ou oral, todos os dois estão certos. Tá? Você não pode botar outro nome. Então escuta aqui. Essa bactéria é muito comum na nossa cavidade oral. E essa bactéria é uma bactéria que está compreendida pela formação de tártaro e cárie no nosso dente. Então as cáries e o tártaro elas são formadas exclusivamente por esse tipo de bactéria. Por isso que o tártaro, a Ana Paula, ela é auxiliar de... Ela é auxiliar de... Pô, eu não sei o nome. Como é que é o nome que fala, Ana Paula? Saúde bucal. Saúde bucal. Valeu. Então, Ana Paula mexe aí com a boca aí dos outros aí. O que acontece? Você já reparou já que tártaro, você só consegue remover ele com fricção através de instrumento? Tu não consegue remover tártaro com enxaguante bucal. Eu tô falando mentira, Ana Paula? Verdade. Não consegue. Ah, mas falam que consegue. Aí você é bobo e você acredita. Por isso que enxágua a boca não sai. O que acontece? Eu também. O que acontece é o seguinte. Por que o tártaro ele forma aquela placa de tártaro na nossa boca? É porque essa bactéria ela tem uma estrutura que confere a ela fixação. Tá? Então ela fixa aqui nos dentes e forma essa massa bacteriana que a gente chama de tártaro. Por isso que ele tem uma característica bem amarelada, né? E fétida também em casos mais graves. Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir. Tá? Outra situação. Essa bactéria ela causa cárie na pessoa.
Agora, o grande problema que você tem que entender é o seguinte: toda cárie ela vai se desenvolver por essa bactéria. E se você já reparou bem, as cáries elas não têm uma coloração escurecida ou um branco, como se fosse um branco gelo. No início é um branco gelo, depois tem um tom escurecido, né? Isso é porque tem acúmulo dessa bactéria. Qual é a complicação? Veja bem, a complicação é que quando essa bactéria ela sai do dente, ela entra num complexo de artérias e veias que nós chamamos de artérias, ou melhor, complexo pterigoide. Complexo pterigoide é um conjunto de artérias e veias que irriga toda a cavidade superior e inferior da tua boca, tá? Essa bactéria ela entra nesse complexo, ela retorna, ela vai ao coração. Quando ela entra no coração, ó o problema que dá. Ela sai do dente, ela entra no sangue, e no sangue ela para no coração. Quando ela chega no coração, ela vai se fixar na segunda camada de tecido que a gente tem no nosso corpo. Segunda não, a terceira camada de tecido que a gente tem no nosso corpo, que a gente chama de endocárdio. E ali, quando ela contamina aquele coração não consegue fazer o batimento adequado, esse camarada ele vai a óbito, tá? Mas antes dele morrer, ele vai piorar, tá? Ele vai agonizar. Essa agonia é porque aquele coração vai ter uma inflamação naquela musculatura, que a gente chama de endocardite, tá? Por ele não morrer, a gente vai chamá-la de endocardite subaguda. Por que é subaguda? Porque esse camarada vai ter as inflamações no endocárdio, mas os sintomas eles serão os sintomas, abre aspas, leves, em comparação a um paciente que ele é cardiopata mesmo, sem ser por uma contaminação bacteriana. Então, o que eu estou querendo falar para você? Quando o indivíduo ele não trata da sua saúde bucal, quando ele não trata de cáries, quando ele não trata de formação de tártaro, há um grande risco dessa bactéria sair do dente, entrar na corrente sanguínea e contaminar o coração dele. Se não acontecer isso, essa bactéria ela entra no cérebro, aonde vai desenvolver, sabe o quê? O AVC, o acidente vascular cerebral. Só que esse acidente vascular cerebral, ele vai se desenvolver através de uma isquemia. O que é uma isquemia? É um bloqueio do fluxo sanguíneo. Então, por bloquear a passagem de sangue no cérebro, aquele cérebro ele entra em colapso e esse camarada vai desenvolver o AVC. Tudo bem? Tanto é que 20%, se eu não me engano, das causas de AVC são por infecções periodontais. O que é uma infecção periodontal? Do dente. O dente, quando eu não trato dele, ele pode desenvolver AVC. E esse AVC que foi desenvolvido por uma cárie não bem tratada, foi por causa desse tipo de bactéria. Tá bom? E o último, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, tá? Pneumônio não associa só com pneumonia, pelo amor de Deus, tá? Esse Streptococcus pneumoniae, o local também dele de habitação é da cavidade, é no trato respiratório superior, só que em algumas situações, quando o meu corpo ele se encontra com o sistema imunológico comprometido, essa bactéria que estava ali, ela começa a se multiplicar, eu não tenho imunoglobulina, por isso que eu tive que te explicar, tá? E aí eu vou desenvolver um quadro de pneumonia, tudo bem? Essa pneumonia... Ela vive aonde, professor? Ela fica abrigada, na cavidade não, no trato aéreo respiratório superior, tudo bem? Tá? No sistema respiratório superior, tá? Então, aí a pergunta pode ser, pô, mas se ela mora aqui, por que eu não tenho pneumonia então? Né? Por que eu não tenho infecção no pulmão? Você não tem porque quando você está com o seu sistema imunológico adequado, essa bactéria ela não consegue se multiplicar, entende? Mas numa situação que eu tenho um comprometimento da minha saúde, tá? Um comprometimento especificamente na área respiratória, pode favorecer o quadro de pneumonia bacteriana desenvolvida por essa bactéria que a gente chama de Streptococcus pneumoniae. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Uma outra situação importante você saber é que essa bactéria ela pode desenvolver uma sinusite, tá? E também ela pode desenvolver uma otite. Observação na otite. Presta bastante atenção.
uma otite não tratada, ela pode desenvolver meningite. Que isso? Sim. A otite, que é a inflamação do ouvido, todo mundo já teve. Que aí tua mãe ou teu tio manda você tacar água oxigenada no ouvido que mata a bactéria, né? Parabéns. Né? O que acontece? Por que do ouvido vai para o cérebro? Porque é o seguinte, o pavimento auditivo, tá? Ele é intimamente ligado com a cavidade oral e ele também é intimamente ligado com a parte cerebral que está correlacionado à audição. Então essa bactéria ela vai se disseminar desse local, ou melhor, ela sai desse local, desse pavilhão auditivo, ela contamina o cérebro e o camarada ele pode ter meningite por pneumococo, tá? Por Streptococcus pneumoniae. Então essa é a complicação dessa bactéria. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é extremamente importante você entender. Essas áreas aqui, ó, boca, ouvido, tá? São áreas extremamente sensíveis e se eu tenho qualquer quadro de infecção nessa área, ela pode contaminar minha cabeça. Tudo bem? Tranquilo? Pode contaminar? Sem sombra de dúvida. Tá? Vamos lá. Até... Professor. Oi, pode falar. Deixa eu perguntar. Quando a criança, assim, tem muito quadro de pneumonia, assim, uma atrás da outra. Porque, assim, eu sei que pessoas antigas têm mania de falar, não deixa sem camisa, não deixa ficar descalço. Claro que eu sei que não é isso, né? Mas, tipo, meu filho, no final do ano, ele teve, tipo, 2 seguidas. Tem alguma coisa? Como é que a gente pode correlacionar isso? Quem me perguntou foi quem? Adriana. Tá, vamos lá. Olha só, o quadro das infecções pulmonares infantis, elas podem ser por várias situações, tá? Então eu vou te dar algumas delas. Em primeiro lugar, está correlacionado com a alimentação. Tá? É muito natural, sim, a alimentação. É muito natural durante a formação do bebê a gente antecipar a alimentação dele. É muito natural. Então, por exemplo, a mamãe que dá leite, né, que amamenta, ela antecipa a alimentação. Porque por uma questão de cuidado, mas esse cuidado, infelizmente, empírico, leva a falhas. Então, o leite ali, como ele tem a imunoglobulina A, grava isso, hein? Imunoglobulina A, grava isso. Imunoglobulina A se chama IgA, tá? Por esse camarada não se alimentar, o corpo dele não consegue absorver essa imunoglobulina e o pulmão dele fica, entre aspas, desprotegido. Isso favorece a multiplicação de bactérias no pulmão, onde vai desenvolver a pneumonia. Então, essa é a primeira causa. Segunda causa. Como é que é, professor? Imunoglobulina o quê? Imunoglobulina A. Tu tinha copiado. Lembra? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. Bom, essa é a primeira... A Ritinha não tá conseguindo entrar. Quem? A Rita. Pede pra ela sair e voltar. Ou qualquer coisa... Tá, eu vou lá. Ou qualquer coisa me dá o e-mail dela que eu ponho aqui. Tá? Aí ela entra no e-mail dela, ela recebe o convite, não tem problema não. Tá? Então, voltando. A segunda situação está também em relação ao local onde essa criança mora. Por exemplo, tem que ser um local bem arejado. Então, local bem arejado, né? Isso ou melhor, um local que não é bem arejado, isso aí complica e intensifica esse quadro de pneumonia, tá? A terceira situação também está correlacionada com as alergias, que a alergia é um fator hereditário, tá? Isso também vai favorecer. Rinite. Oi? Rinite, né? Sim, tá? As inflamações. Porque, por exemplo, toda a inflamação nessa cavidade superior do sistema respiratório, né? Rinite, sinusite, são situações que eu comprometo a respiração, então comprometo a filtração, e isso vai acumulando bactéria ali naquele local. E aí onde essa criança desenvolve esse quadro de pneumonia. Tudo bem? Tranquilo? Professor, ela mandou lá, tá botando lá um e-mail para você lá no grupo. Tá.
Então, deixa eu só pausar aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui o WhatsApp. Pera aí rapidinho. Eu pausei aqui a gravação dela. Pronto, voltei aqui a gravação. Tá? Então, deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui à situação que eu estava falando, tá? Eu vou ensinar pra gente aqui uma bactéria que a gente chama de Streptococcus pyogenes, tá? O que acontece? Deixa eu falar aqui uma coisa com você. Eu vou falar para você como é essa bactéria, tudo bem? Aquela bactéria que eu acabei agora de explicar pra gente, ó. Para quem se esqueceu, o piógenes é aqui, ó. Desenvolve faringite, impetigo, tá? Glomerulite. Então, a gente vai aprender o aspecto todo dela. Vamos lá, primeira coisa que você tem que entender. Essa bactéria é uma bactéria beta-hemolítica, tá? O que significa uma bactéria beta-hemolítica? Beta-hemolítica significa que ela consegue fazer o quê? A hemólise por completo. Lembra disso? Hemólise, lembra disso? Vocês têm que lembrar, hein? Hemólise é o quê? Hemólise. O que é hemólise? Isso eu já falei já. O que é hemólise mesmo? Hemólise é quando a bactéria ela consegue o quê? É a quebra. Quebra o quê? Insulina? Quebra a insulina? Quebra a insulina é diabético, pô. E aí? Ela consegue entrar, né? Não, não tem nada, não. Entrou, não tá entrando para decifrar a pergunta. Ela não tá entrando em nada. Ela quebra alguém. Quem ela vai quebrar? Hã? Oi? Esqueci. Esqueceu? Ela quebra quem? Fala, Ana Paula. As hemácias? As hemácias, muito bem. Então, a bactéria beta-hemólise ou alfa-hemolítica, né? Beta-hemolítica ou alfa-hemolítica, tanto faz. Beta-hemolítica é quando essa bactéria ela quebra a hemácia por completo. Então, o que eu estou querendo falar para você? Quando você pega uma placa de agar-sangue, você sabe o que é agar-sangue, que eu já te expliquei, inclusive eu mandei vocês pesquisarem isso. Lembra? Sim. Isso. Lembra. Estuda, porque depois eu vou passar. Que o dia inteiro. Eu vou passar uma avaliação, isso é no final, tá, da disciplina, que é a avaliação de empate. Isso eu vou cobrar na prova, hein? Estuda, hein? Estuda. Ai, meu Deus. Tá? Então, o que acontece nisso aqui? Continuando. Quando você pega uma bactéria que ela quebra a hemácia por completo, aquela lâmina foi ótimo. Aquele meio de cultura, ele fica límpido. Né? Ele não fica com as áreas esverdeadas, que é tipo da bactéria que ela é o quê? Que ela é alfa-hemolítica, aonde não consegue fazer a hemólise o quê? Por completo. Lembra disso? Vocês têm que lembrar, tá? Então, essa bactéria aqui, Streptococcus pyogenes, ou pyogenes, quando a gente joga ela numa placa de agar-sangue, que é um meio de cultura aonde a gente consegue ter uma leitura bem melhor, tá? Você vê que aquela placa ela fica num aspecto mais claro. Tá? Então, isso é típico dessa bactéria. Por isso que o principal meio de cultura dela, que está no slide, é o quê? É o agar-sangue. Tá? Bom, vamos lá. O que eu quero falar para você? Quais são as coisas que essa bactéria carrega nela? Essa bactéria ela tem uma proteína que a gente chama de proteína M. Preste atenção, hein? Essa proteína ela tem em si. E qual é a função dessa proteína? Essa proteína ela impede com que um sistema no teu corpo, que nós chamamos de C3b, tá? O que seria esse sistema que nós chamamos de C3b? Preste atenção. Isso é matéria de faculdade, mas eu estou explicando aqui para você. Até porque você é de análise clínica, então você é o cara que sabe tudo de célula. Se você não sabe, você vai ter que saber. Ou no amor, ou na marra mesmo. Escuta aqui, preste atenção. Lembra lá da aula de citologia, que o tio Teteca, a tia Teteca falou assim para você? Aqui eu tenho um fagossomo, ele encontra essa bactéria aqui, o que ele faz? Ele abre ali seu citoplasma, se transforma em 2 pseudópodes,
interage com aquela bactéria, engloba e mata ela, fazendo o processo de fagocitose. Lembra disso? Lembra ou não lembra? Uhum. Preste atenção. Lembra? Agora, existe um pequenininho porém, que é aí que você tem que entender. Quem é que fala o fagócito, ou fagossomo, que tem uma bactéria no teu corpo? Quem é que fala para ele? Quem fala para ele é um sistema, inclusive você tem esse sistema no teu corpo. Depois você pesquisa, tá valendo mais 2 pontos. Tá valendo 2 pontos? Tá. Mas só para quem pesquisar, tá? Não quer não? Então tá. Vai ter 2 pontos. Quer ponto ou não quer ponto? Queremos. Quer não? Queremos. Ana Clara, É, sim. Ana Gabriela não quer não. Veja bem. Queremos. Gente, mas eu não falei nada. Foi isso mesmo. Quem não fala consente. A Alessandra também não quer não. A Alessandra tá calada? Não, claro que Então, veja não. bem. Tá muito. Escuta aqui. A Alessandra tá caladinha. Olha, Alessandra, tu não fala mais nada não, Alessandra? Gente, eu tô com um aparelho de celular na mão para ouvir e a televisão para ver longe de mim. Tá difícil aqui o negócio. Caramba. Mas eu tô prestando atenção. Tá, beleza. Então, veja bem. Tirando a brincadeira aqui à parte. C3b é um tipo de antígeno de superfície. O que é antígeno de superfície? Vou melhorar a fala para a gente entender. Porque se tu está aprendendo isso agora, então eu tenho que falar de um jeito que você entenda. Antígeno de Você superfície... falou que é sistema. Oi? É sistema? Isso. Calma, vou chegar lá. Faz parte. Antígeno de superfície são como se fossem elementos químicos, presta atenção, que completam o sistema imunológico. Eles completam, ok? Completa o sistema imunológico. E eles são muito sensíveis a qualquer elemento estranho do meu corpo. Então, bactéria, corpo estranho, eles são muito sensíveis. Tudo bem? E aí, o que eles vão fazer? Tudo bem. Eles se multiplicam, né? Há um aumento desses camaradas. E isso favorece o quê? A ativação e multiplicação dos leucócitos, dos neutrófilos, dos macrófagos, dos eosinófilos e por aí vai. Esses camaradas, por complementar, presta atenção, esses camaradas, por complementarem o sistema imunológico, eles vão fazer parte de um sistema que nós chamamos de sistema de complemento. Por que tem esse nome complemento? Porque ele vai complementar o sistema imunológico. Esses caras, eles vivem na corrente sanguínea e a maioria deles é produzida pelo fígado. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa bactéria, ó, tá vendo só que legal? Por isso que eu estou mandando você agora pesquisar para a próxima semana o que significa sistema de complemento. Tá valendo 2 pontos. Um resumo. Tá? Quantas folhas? 4 folhinhas, resumo. Não é para você trazer uma bíblia para mim, não. 4 folhinhas frente e verso. Explicação objetiva, tá? Sem ser superficial. Sistema de complemento. O que significa sistema de complemento? O que é o sistema de complemento? Me enviem na próxima semana, tá valendo 2 pontos. Ok? Tranquilo? Beleza? Como é que é? Repete de novo. Sistema de complemento, o que Isso. significa? Isso aí, para vocês, O que significa? vocês pesquisarem para mim o que é o sistema de complemento, né? Todas as informações que vocês puderem pegar, coloca no trabalho de vocês. Tá bom? Uhum. Tá valendo 2 pontinhos. Então, continuando. Essa bactéria, ela tem justamente uma proteína que ela inibe a formação desse cara, desse C3b. É como se fosse um soldado, é como se ele fosse o que alertar os guardiões do meu corpo, que são as células de defesa. Então essa bactéria, o que ela faz? Ela cala, ela silencia esse antígeno de superfície. Ela silencia esse C3b. Professor, Oi. a Ritinha falou que já foi no seu e-mail e não está funcionando. Não é no meu e-mail, não. Ela tem que entrar no e-mail dela. Então, no e-mail dela, não está funcionando. Pede para ela entrar na caixa de spam, para ver se está lá. Tá? Qualquer coisa, se não conseguiu, eu boto a aula lá para ela. Tá bom?
Tá. Então, continuando aqui. Pois bem, então essa bactéria, ela justamente ela silencia, ela cala, tá? Esse tipo de substância química pertencente ao sistema imunológico. Então, ela impede com que esse C3b faça uma ponte com o neutrófilo. Porque para o neutrófilo interagir com a célula hospedeira, seja bactéria, seja fungo, seja vírus, ele precisa dessas proteínas para quê? Para se ligar à célula hospedeira. Entende? Então, quando a bactéria ela quebra esse sistema, quando ela destrói essas proteínas, o que acontece? Isso faz com que o neutrófilo não consiga o quê? Destruir a bactéria. Por isso que essa proteína tem uma ação o quê? Antifagocitária. O que é uma ação antifagocitária? Não consegue fazer o processo de fagocitose. Tudo bem? Deu para entender? Professor, Oi. Pode falar. professor, desculpa. A Ritinha falou que já foi, não consegue. Tudo bem. Aí eu falei porque você colocar lá para ela. Tá bom. Não tem problema não. Eu mando para ela. Eu mando pelo. Como se diz? Mando pelo WhatsApp. Tá? Tá. Aí não tem problema não. Bom. Aí voltando à situação, né? Então, até esse momento aqui, quando eu estou falando dessa proteína, vocês estão conseguindo entender? Sim. Beleza. Professor, Oi. C3b, o C3b ele é produzido pelo fígado? Sim. Professor, tem como você repetir de novo? Por quê? Porque eu estava dando atenção lá, Ritinha, e não prestei atenção muito. Tá, então vamos Muita lá. atenção. Presta atenção agora, ó. Vamos com calma aqui. O que vocês têm que entender? Vamos lá. A bactéria ela tem uma proteína dentro dela. Essa proteína ela tem um nome. Se chama proteína M. Ok? Qual é a função dessa proteína que ela tem consigo? Essa proteína ela impede com que as células imunológicas, com que os macrófagos venham fazer o processo de fagocitose. Tá? Como é que ela impede esse processo? Ela impede porque o seguinte, o macrófago conseguir penetrar na bactéria, tá? Ele precisa de uma proteína que ela vai ligar o neutrófilo com a bactéria. Então ela vai fazer uma ponte, um encaixe. Tudo bem? Tranquilo? Se você reparar bem, esse camarada aqui que está como se fosse meu dedinho, vou até melhorar aqui. Esse camarada ele está complementando o quê? A minha célula de defesa para fazer o processo de fagocitose. Tudo bem? Por ele complementar o meu sistema imunológico, a gente vai chamá-lo de quê? De sistema de complemento. O que seria o sistema de complemento? O sistema de complemento são o quê? São proteínas plasmáticas produzidas pelo fígado. Quem me fez a pergunta está aí, tá? Que eles serão disseminados para o sangue. Tudo bem? Então, eles vão o quê? Eles vão facilitar a ligação do macrófago com a célula hospedeira. Tá? Agora, quando eu tenho um tipo de micro-organismo que tem uma proteína que impede essa ligação, o que acontece? Acontece que ela consegue sobreviver naquele ambiente e impede com que o macrófago consiga o quê? Destruí-la. Tudo bem? Isso faz com que aumente o quê? A infecção e a proliferação desse micro-organismo aonde? No indivíduo. Deu para entender agora? Deu. Deu mesmo? Uhum. Alô? Sim, deu. Beleza. Ó, a Rita conseguiu entrar, viu? Bom. Outra. Caramba, que sofrência. Ai, que bom que entrou. Valeu, Maria. Nada, professor. Professor que eu perturbando toda hora ele. Ai, tadinho. Parava a aula, parou a aula para lhe atender. Obrigada, Tobias. Tá de boa, tá tranquilo. Falando nisso, seu trabalho eu vi, tá? Tu me mandou. Ah, tá. Tá? Valeu. Tranquilo. Ô, Rita, tu que entrou agora, a aula ela tá sendo gravada. Presta atenção. A aula ela tá sendo gravada, então o que tu perdeu, depois você vai conseguir
assistir, tá? Pela gravação da aula, tá bom? Tá ótimo, Tobias. Valeu. Show de bola. Então, aí tu pega agora aqui, por mais que tu venha ficar um pouquinho perdido, mas não fica preocupada não, que daqui a pouco quando você for assistir de novo a aula, aí você vai conseguir entender direitinho, tá? Tá bom, professor. Show de bola. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Senão vai estourar aqui a aula aqui e vocês vão vir assim, ó. Vão falar aqui comigo aqui, vão puxar minha orelha. Então vamos lá, vamos continuar. Terceira coisa que essa bactéria tem. Ela consegue invadir os tecidos epiteliais. Ó, lembra da célula epitelial? Hein, Agora eu não sei quem me perguntou da filhinha que tem pneumonia. Quem foi que falou? Débora? Adriana, professor. Oi? Adriana. Adriana, isso. Eu tô confundindo. Tá, desculpa. Então o que acontece, Adriana? Presta atenção. Essa bactéria, escuta, ela tem um tipo de proteína que a gente chama de PTN, né? PTNM. É um tipo de proteína que faz com que ela consiga destruir não, melhor, faz com que ela invada os tecidos epiteliais. Então, tudo que é tecido epitelial, essa bactéria ela consegue o quê? Se encontrar, justamente por esse tipo de proteína. Tudo bem? Tranquilo? Ela consegue invadir, ela consegue se invaginar. Invaginar é colocar por dentro, tá? Outra coisa também, ela apresenta exotoxinas. O que são exotoxinas? São toxinas que elas são liberadas, ou melhor, elas se apresentam ali na parede celular dela, tá? Essas toxinas elas são pirógenas, ou seja, são toxinas que irão desenvolver febre, tá? Vão desenvolver um aumento da hipervascularização, tá? E isso vai desenvolver quadro ali de febres ali no indivíduo. Isso é típico dessa bactéria. Outra coisa, ela tem um tipo de proteína que a gente chama de streptokinase. O que significa streptokinase? É uma proteína que ela tem, tá? Que a principal função dela é catalisar fibrina. Professor, o que é isso? Vou te explicar, preste atenção. Suponhamos que esse camarada ele tem uma faringite aqui, tá? Então a faringe é altamente vascularizada. Para quem não sabe, está sabendo agora. Então ela sai da faringe e ela entra na corrente sanguínea. Qual o perigo? O perigo é que quando ela entra na corrente sanguínea, por ela ter esse tipo de bactéria, por ela ter esse tipo de enzima, perdão, ela faz com que eu venha ter o que? Aumento de coágulo. Olha o problema aí, né? Então, isso é típico dessa bactéria. Uma coisa extremamente importante que você deve saber, preste atenção, leva isso para a tua vida. Toda bactéria é como se fosse essa caixinha aqui, ó. Como se fosse essa sacola aqui de mercado, tá? A bactéria é isso aqui. Toda bactéria tem dentro dela várias coisas. Igual essa sacola que tem. A pessoa tira um negócio. A pessoa tira um negócio que não tem nada a ver? Meu Deus. Ó. Pois bem. Então, assim como essa sacola a gente vai tirando várias coisinhas, a bactéria tem várias enzimas que cada uma delas apresenta uma ação. Ok? Tranquilo? Então, uma dessas a gente tem a streptokinase. Tá? Outra coisa também, ela tem um tipo de enzima que a gente chama de streptolisinas. Professor, o que é isso, professor? Você está falando tanto nome estranho que eu não estou entendendo nada. Calma que eu vou te explicar. Relaxa, fica calmo, fica despreocupado. Vou traduzir para o português brasileiro. Essa bactéria, ela consegue, tá, destruir trombos, ela consegue destruir leucócitos e ela consegue também destruir eritrócitos. Isso é típico dessa bactéria. Por isso que ela dá o quê? A celulite no indivíduo. Tudo bem? Essa streptokinase, professor? Não, essa última que eu estou falando que ela consegue destruir leucócito, eritrócito, a gente chama de streptolisina. Lise significa quebrar. Tudo bem? Agora, isso, streptolisina. Agora veja bem, né? Bom, como nós conseguimos identificar essa bactéria, né? Como é que a gente consegue identificar a bactéria? É muito simples, veja bem, preste atenção. Da mesma forma que os estafilococos, eles são muito parecidos, por isso que a gente tem vários testes. Quando a gente tem uma bactéria que ela é do gênero Streptococcus,
a gente tem testes, grava isso, a gente tem testes que é para a gente conseguir identificar a espécie. Deu para entender? Mais uma vez, da mesma forma como nós temos várias espécies do gênero Staphylococcus, e para isso nós temos testes de diferenciação, assim também se dá nas bactérias que são Streptococcus. Ok? Tudo bem? Os Streptococcus, para a gente conseguir identificar a espécie, nós temos testes, tá? Para diagnosticar quem é quem. Ok? Esses testes, a maioria deles são feitos através de um teste que a gente chama de antibiograma. Alguém já ouviu falar dele? Sim. Antibiograma. Bom, o que seria um antibiograma? Eu vou explicar aqui bem rapidinho para a gente entender. Antibiograma é um teste laboratorial. Olha só, isso você vai fazer, tá? Lá, na tua aula prática você vai aprender a fazer isso. Teu professor, tua professora vão te ensinar. Olha só que legal. Aí tu vai lembrar de mim, tá? Só não vai falar mal de mim não, hein? Senão eu vou puxar teu pé, hein? Continuando. Não, eu queria que você fosse nosso professor lá. Agora não dá, não. Deixa lá pra frente. Deixa pra frente. Jesus vai abençoar. Então, continuando aqui. Né? O que acontece? O antibiograma, gente, é um teste onde nós iremos conseguir identificar, tá, a suscetibilidade do micro-organismo. Quando eu coloco um disco de antibiótico em um meio de cultura. Por quê, professor? Muito simples. Porque quando eu coloco... Tá vendo essa letrinha A? Isso aqui é um disco que contém antibiótico. Esse disco tem antibiótico ali naquele local. Então, quando eu coloco aquele disco naquele local que está cheio de bactéria, se aquela bactéria ela não conseguir se desenvolver ali no local, o que vai acontecer? Significa que ela, o quê? Que ela é suscetível ao quê? Ao antibiótico. Essa é a forma correta da gente saber qual antibiótico que a pessoa tem que tomar quando ela está com uma infecção por bactéria. Tu sabia disso? O correto é fazer isso, tá? Esse era o correto, mas ninguém faz. Mas continuando a explicação, tá? Então isso a gente chama de antibiograma. Então, quando nós temos uma pessoa que tem aqueles sinais e aqueles sintomas que você já aprendeu comigo nos 2 últimos slides, a gente vai fazer o swab naquela região, a gente colhe aquele material, tá? Eu vou colocar em um meio de cultura, vou deixar multiplicar, tudo bem? Num quantitativo de dias, numa temperatura adequada para ele. E aí eu vou pegar aquele meio de cultura, vou colocar numa estufa, numa catedral, tá? Vou ligar uma vela, tudo bem? Para fazer com que aquela bactéria ela venha se suspender aqui no ambiente. Vou fazer uma suspensão daquele micro-organismo, preste atenção, tá? E eu vou pegar alguns discos, tá? Que eles estão altamente impregnados com antibióticos. Então, o que eu estou querendo que você entenda? Vamos supor que você colheu o material de um paciente que apresentava uma faringite ou uma celulite. Você colocou no meio de cultura H-sangue, porque é Streptococcus, então é bom colocar em H-sangue. E ali foi solicitado para a gente saber a suscetibilidade daquele micro-organismo. Veja bem, então aqui eu tenho um meio de cultura, tá? Aqui eu tenho um meio de cultura. Óbvio, acho que vocês estão conseguindo verificar aqui a ponta do meu mouse. Estão conseguindo ver? A pontinha do meu mouse? Estamos. Sim. Beleza, então continua. Presta atenção, agora eu só falo aqui, tá? Não estou falando por mal não, estou falando por teu bem. Então olha só. Então aqui, o que o rapaz ele fez? Eu tenho um meio de cultura, eu fiz uma estria aqui no local, né? Eu isolei, ou seja, ele impregnou um micro-organismo nesse local, e ele impregnou outro micro-organismo nesse determinado local. Então eu tenho 2 espécies de micro-organismos aqui. Veja bem, o que vai acontecer? Ele pegou um disco, esse disco ele contém antibióticos, e esse antibiótico que ele contém é um antibiótico que você tem que gravar. É um antibiótico que a gente chama de bacitracinina. Tá? Ele pegou um disco, esse disco está impregnado por um antibiótico, e o nome do antibiótico se chama bacitracinina. Ou melhor, bacitracina, desculpa.
tá? É impregnado por bacitracina. Bacitracina é um antibiótico. E ali ele colocou aquele disco naquele meio de cultura, naquela placa de agar-sangue. Deixou ali a vela se acender, tudo bonitinho, tá? E ali, o que ele vai observar? Ele observou que no local daquele disco, as bactérias elas não conseguiram o quê? Se multiplicar. Você está vendo que tem um ralo aqui ao redor do disco? Sim ou não? Sim. O que acontece? Significa que essa bactéria ela é suscetível a esse antibiótico. O que eu estou querendo falar para você? Grava isso. Toda vez que aquele biólogo, que aquele biomédico, que aquele farmacêutico, que o técnico de análises clínicas, que aquele veterinário faz isso, tá? Ele vier fazer essa impregnação com esse disco de bacitracina e aquela amostra for suscetível ao antibiótico, significa que é do gênero Streptococcus pyogenes. Ou seja, o Streptococcus pyogenes é uma bactéria que ela é sensível ao quê? A bacitracina. Então, se eu coloco bacitracina no local e eu não vejo que houve a multiplicação, qual é o diagnóstico? Streptococcus pyogenes. Tudo bem? Por quê? Porque o Streptococcus pyogenes ele não consegue se multiplicar na presença de bacitracina. Agora, se ele por um acaso conseguir se multiplicar na presença de bacitracina, tá? Obviamente, ele não é o Streptococcus pyogenes. Obviamente, ele vai ser um tipo de bactéria que a gente chama de Streptococcus agalacti. Tudo bem? Tranquilo? Mais uma vez. Então, no teste de bacitracina, estou resumindo para ficar mais fácil para a gente aprender, tá? No teste de bacitracina, o que é o teste de bacitracina? É um teste onde eu vou pegar um disco impregnado por esse antibiótico e vou colocar no meio de cultura, tá? Tudo bem? Você já sabe que para eu inocular a bactéria, antes eu tive que fazer o quê? A coloração de Gram, para saber se é Streptococcus, ou melhor, para saber se são bactérias Gram positiva ou Gram negativa. Tudo bem? Fiz a coloração de Gram, sei que é Coccus Gram positivos, faço o teste de catalase, catalase positiva é Staphylococcus, deu negativo é o quê? Streptococcus. Olha os testes que a gente vai fazer. Tá dando para entender, Alessandra? Tá entendendo direitinho? Ana Gabriela, Ana Paula, Jaqueline, vocês estão conseguindo entender que um teste acompanha o outro? Mais ou menos, mas dá para ir. Tá? Então, o que acontece? Fiz primeiro a coloração de Gram. Professor, por que eu tenho que fazer a coloração de Gram? Porque você tem que saber quem é a bactéria. Se ela é Gram positiva ou Gram negativa. Fiz ali. Verifiquei em Coccus, né? Verifiquei ali a bactéria. A gente sabe que Streptococcus e Staphylococcus, né, são bactérias diferentes, mas ao olho nu não. No microscópio é muito difícil diferenciar um do outro. Muito difícil. Então a gente faz a catalase. Catalase positiva, Staphylococcus. Negativa, Streptococcus. Tudo bem? São os testes que a gente tem que fazer para saber qual é a bactéria que está ali naquele cara. Tá? Catalase negativa é Streptococcus. Agora, Streptococcus a gente tem 4 bactérias, que agora você sabe quem é. Então a gente vai fazer o quê? Um antibiograma para saber a origem da bactéria. Então pega uma bacitracina, coloco naquele meio de cultura, que foi seguido dos outros testes, tá? Não houve o crescimento daquele micro-organismo naquele disco, impregnado por aquele antibiótico. Qual é o diagnóstico da bactéria? Streptococcus pyogenes. Agora, veja bem, Ele não se multiplica. houve, ou melhor, não houve nada. Coloquei o disco, não houve nenhuma alteração. Aquele micro-organismo não desenvolveu esses ralos que você está vendo na imagem. Significa que aquela bactéria é o quê? Ela apresenta resistência ao antibiótico. Quem é a bactéria? Streptococcus agalacti. Tudo bem? Então, o teste de bacitracina, agora é o resumo do resumo, é um teste para a gente identificar a bactéria Streptococcus pyogenes. Deu para entender?
Então, se cair numa questão assim de prova sua, não precisa copiar não, porque a aula está sendo gravada. Então, se não cair numa questão de prova sua, dizendo qual o teste onde nós conseguimos diferenciar o gênero Streptococcus pyogenes do Streptococcus agalactico. Qual é o teste? Teste de bacitracina. Muito bem. Deu para entender? Pegou agora? Pegou agora, Ana Gabriela? Pegando. Ana? Sim. Show. Alessandra, deu para entender? Tá dando. Tem certeza? Tem. Então tá. É porque o modo que eu tô assistindo hoje tá ruim, entendeu? Mas tô indo. Tá. Qualquer dúvida você pergunta, tá? Ah, pode deixar. Mas depois eu vou assistir a aula de novo. Show de bola. Então, Também vou. esse é um tipo de teste que a gente tem, tá legal? Então, isso são as coisas que nós fazemos do Streptococcus pyogenes. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui. Alguma dúvida? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Nadinha? Professor, quando se multiplica, é bactéria Agralacti, nome? Quando você coloca aquele disco, vou voltar aqui para tu ver melhor. Quando eu coloco aqui o disco aqui no local, tá? O disco está aqui, ele está impregnado com antibiótico. Tudo isso aqui é um ambanhado de bactérias. Só que essas bactérias elas não saíram desse disco, igual a imagem aqui acima. Não ficou esse ralo. Isso significa que essa bactéria aqui ela foi o quê? Ela foi resistente ao antibiótico. Então isso significa o quê? Isso significa que a bactéria é de qual? É de origem Streptococcus agalacti. A bactéria Streptococcus agalacti, ela é resistente à bacitracina. E a bactéria Streptococcus pyogenes, ela é o quê? Ela é suscetível à bacitracina. Tudo bem? Deu para mim entender? Então, pyogenes, ela é suscetível à bacitracina e a agalacti, ela é resistente à bacitracina. Ok? Ok. Vamos lá. Eu sei que a aula é um pouquinho cansativa, mas é assim mesmo. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui um tipo de bactéria, né, dando continuidade, a gente chama de Streptococcus agalacti, né, que é a bactéria que eu estou falando para vocês. Olha só, essa bactéria é uma bactéria beta-hemolítica. Então, o que é a bactéria beta-hemolítica? Faz hemólise por incompleto, ou seja, no local onde essa bactéria está, as zonas elas serão o quê? Esverdeadas. Jaqueline, observa essa imagem aqui. Se você reparar bem, o disco inferior, ele está com uma coloração um pouco esverdeada, tá ou não tá? Tá. Isso significa que é o quê? Que a bactéria Streptococcus agalacti, por quê? Porque como ela é beta-hemolítica, ela quebra as hemácias por incompleto e no disco a gente observa o quê? Zonas esverdeadas. Diferentemente se ela fosse... Ela é alfa, perdão. Diferentemente se ela fosse uma beta-hemolítica, onde a gente ia conseguir ver o quê? Uma zona esbranquiçada. Tudo bem? Tranquilo? Então, o Streptococcus agalacti, embora eu coloquei beta-hemolítica, ela é alfa, desculpa, tá? Ela vai colonizar onde? Ela coloniza o quê? O trato gastrointestinal, o trato geniturinário e pode causar o quê? Meningite, tá? Isso pode acontecer. Só um instantinho aqui rapidinho. Ah, tá. Desculpa, tá? Bom, essa bactéria é o quê? Ela é a maior causa de infecção do sistema geniturinário, tá? Como eu havia falado, e ela pode causar disseminação no bebê, através de um parto ali, onde infelizmente aquela mulher não teve os devidos cuidados. Quais são as doenças que essa criança ela pode se desenvolver? Ela pode ter uma doença neonatal de dionísio precoce. O que é dionísio precoce? A bactéria ela é adquirida durante a gestação ou durante o parto, porém os sinais e sintomas só acontecem durante o quê? A primeira semana de nascimento. Então isso é de origem precoce. Vai se caracterizar com o quê? Com grande concentração de bactérias na corrente sanguínea, onde vai ter o quê? A bacteremia.
essa criança ela pode desenvolver a pneumonia, lembra que eu falei? Pode fazer a sucção daquela bactéria, tadinha, entra ali no trato respiratório, dá a contaminação, ou muito pelo contrário, faz a disseminação e ela vai dar a meningite, tá? Outra observação que eu tenho que trazer para você, grava sempre isso. Micro-organismo, ele está em um local, mas ele sai, se entrar na corrente sanguínea, ele pode entrar em qualquer parte do teu corpo, tá? Grava sempre isso, tudo bem? Tranquilo? Você sempre tem que gravar, tá? Outra coisa que essa bactéria ela pode dar uma doença neonatal, só que de origem tardia, ou seja, a doença ela demora para acontecer 1 semana ou 3 meses, tá? Então o que acontece? Por que vai ter essa demora? Isso se dá ao fato de que a criança ainda estava infectada, mas acabou se infectando por alguma via externa da mãe. Então, internamente ela não estava infectada, mas por algum descuido ali da mãe, por algum rompimento da membrana transplacentária, né? Aquele bebezinho ali acaba inoculando aquela bactéria, e ali o que a gente vai ter após 3 meses? Ela vai desenvolver o quadro de meningite ou concentração de bactérias na corrente sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Como é que a gente vai fazer para diagnosticar essa bactéria? Teste de bacitracina. Ok? Se a bactéria está numa zona esverdeada, ela conseguiu se multiplicar com aquele disco, quem é a bactéria? Streptococcus agalacti. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que você tem que entender? Que o teste de bacitracina é um teste onde nós iremos diferenciar a bactéria Streptococcus pyogenes da bactéria Streptococcus agalacti. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Deixa eu passar aqui. Por último, né, para finalizar hoje, senão vai ficar mais extenso, tá? Nós temos o Streptococcus pneumoniae, tá? O que você tem que entender? Preste atenção. O Streptococcus pneumoniae, tá? Isso que é legal. É uma bactéria, tá? Que elas são diplococos, ou seja, são cadeias curtas, tá? É uma atrás da outra. O que acontece? Essa bactéria, tá? Ela é semelhante a uma ponta de uma lança, tá? Ela tem uma semelhança como se fosse uma ponta de uma lança. Ou, vou pegar essa sacola aqui, tá vendo? Aqui, ó, a ponta dessa bactéria, tá? É como se fosse uma ponta de uma lança, ou como se fosse, aí alguns livros dizem, como se fosse uma vela acesa. Então isso é típico dessa bactéria. Ela é alfa-hemolítica, ou seja, ela consegue fazer a lise por completo. Há uma pergunta que eu vou fazer agora à Ana Paula. Ana Paula, se eu vou trabalhar com uma bactéria que seja alfa ou beta-hemolítica, qual é a melhor placa para fazer a cultura? É uma placa de agar ou agar-sangue? Ih, gente, espera aí. É, Ana Paula? Tô tentando ver no trabalho que eu fiz. Não vai ver nada não, é agora. Não vai ver nada, tem que ser assim. Ah, meu Deus, não, eu sempre coloco. Vambora. Vou pular então. Ana Gabriela. Ana Gabriela, você vai trabalhar com uma bactéria que consegue quebrar hemácia. Qual é a melhor placa que eu vou utilizar? Você vai trabalhar com uma bactéria onde consegue quebrar hemácia. Qual é a melhor placa que eu utilizo? Agar-sangue. Muito bem, agar-sangue. Isso aí, perfeito. Acertou. O meio de cultura é de agar-sangue. Grava sempre isso. Beleza? Perfeito. Viu, Ana Paula? Demorou? Se lascou. Perdeu 1 ponto. Então, o que acontece nisso aqui? Já era. Então, o Streptococcus pneumoniae, ele é alfa-hemolítico. Grava isso. Por ele ser alfa-hemolítico, eu vou utilizar a placa de agar-sangue, tá? Para verificar se aquela zona, de fato, ela teve a coloração se ela teve uma coloração esbranquecida, tá? O que essa bactéria faz? Essa bactéria é uma das principais causas de pneumonia, tá? Só que pneumonia pneumocócica por causa dessa bactéria. Ela desenvolve otite e ela desenvolve meningite pneumocócica, tá? São as principais doenças desenvolvidas por ela.
Por que ela consegue fazer pneumonia na pessoa? Por que ela consegue desenvolver pneumonia no indivíduo? Ela consegue fazer pneumonia no indivíduo, sabe por causa de quê? Porque ela tem uma enzima é uma estrutura que quebra, tá? Que a gente chama de pneumolisina. Pneumolisina é uma enzima que essa bactéria carrega e a principal função dela é quebrar, sabe o que? Os cílios que estão aonde? No meu trato respiratório. O que eu estou querendo falar para você? Não tem o muco, não tem o catarro, vou falar assim de uma forma fácil para todo mundo entender. Não tem quando você escarra? O que a gente consegue escarrar? Por que a gente consegue eliminar as secreções respiratórias pela boca? Por quê? Porque a tua traqueia, ela tem vários cílios. Cílios é como se fossem pequenos cabelinhos que a gente tem na nossa traqueia. E o que eles fazem? Eles movimentam essa secreção aonde a gente consegue eliminar pela boca. Então, essa bactéria, o que ela faz? Ela destrói esses cílios, não consegue fazer com que essa secreção saia, por isso que dá o acúmulo de secreção no pulmão. Quem já teve pneumonia, ou tem algum parente, né, como é o caso da Débora, não é isso, Débora? Sabe que a pessoa que tem pneumonia, o pulmão dela é o quê? É bastante secreativo. Verdade ou mentira? Ninguém respondeu? É verdade. O pulmão é bem secreativo. Secreativo bastante quantidade de catarro, tá? Bastante quantidade de secreção. Então essa bactéria ela quebra e isso faz com que o quê? Com que ela se adere na cavidade respiratória, desenvolvendo o quadro de pneumonia, tá? E também faz com que a ação fagocitária o quê? Venha a ser diminuída. Tudo por essa enzima. Outra coisa também que ela tem é o seguinte. Lembra da imunoglobulina A que a Maria escreveu? Lembra disso, Maria? A imunoglobulina A é o quê? É uma imunoglobulina que se encontra em grande quantidade onde? No meu pulmão. Essa bactéria ela consegue destruir essa proteína. Então isso favorece ainda mais a fixação dela onde? No sistema respiratório. Principalmente aonde? No trato inferior, aonde vai desenvolver a pneumonia, tá? Sem contar que o que ela faz? Ela consegue, né, uma outra função dela é ter a capacitação em penetrar em vasos sanguíneos. Aonde o que ela vai fazer? Ela sai do pulmão, ela entra no vaso sanguíneo e vai se disseminar. Aonde esse camarada, coitado, ele pode ter o quê? A meningite. É por isso que as pessoas falam muito o seguinte, olha, quem tem pneumonia pode ter meningite. Alguém já ouviu falar disso? Sim. Né? Por que isso? Porque não é que você ter pneumonia, obrigatoriamente você vai ter meningite. Não tem nada a ver. É porque aquela bactéria que está desenvolvendo aquela pneumonia, ela pode se disseminar, ela pode entrar ali nas meninges, fazendo esse quadro. Tá? Veja bem, as doenças, ou melhor, quais são os sinais e sintomas? Febre, se o paciente ele vai ter febre, porque essa bactéria ela tem uma adesão muito grande por essas enzimas que eu falei. O escarro é um escarro ferruginoso, ou seja, é um escarro escurecido. Tosse e dor pleural. O que é dor pleural? Esse camarada vai respirar, ele sente muita dor. E essa dor ela vai ser acompanhada por desconforto respiratório. Que em alguns casos esse camarada faz até isso aqui, ó. Ele se entorce. Ele projeta a coluna para frente. Para quê? Para diminuir a dor. Tá? Qual é o teste que a gente vai fazer? A gente faz um teste também por antibiograma, tá? E quando esse camarada tem todos esses sinais e sintomas que você está aprendendo comigo, né? A gente leva aquele material, faz todo o procedimento, coloração de Gram, teste de coagulase, catalase, e por último eu vou fazer um teste que é para saber se esse indivíduo ele teve Streptococcus pneumoniae, que é um teste que a gente chama de teste de opitoquina. Teste de opitoquina é um teste onde eu vou colocar naquela placa que você inoculou um disco, tá, impregnado por esse antibiótico. O que você vai ver? Veja bem, você vai observar o seguinte, tá? Você vai observar que essa bactéria, tá? Se você ver bem, olha aqui a zona aqui, ó. Olha aqui ela aqui. A coloração esbranquiçada, tá vendo? Tá? Ou seja, por isso que ela é alfa-hemolítica. E o que você vai ver? Você consegue ver um ralo ao redor desse disco.
Isso significa o quê? Isso significa que essa bactéria tem o quê? Tem sensibilidade ao antibiótico. Então, quando você tem um disco de opitoquina, que é um antibiótico, nesse meio de cultura e aquela bactéria não consegue se desenvolver, qual é o diagnóstico? Streptococcus pneumoniae. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque o Streptococcus pneumoniae, o que vai acontecer? Ele é sensível ao antibiótico. Por isso que ele não vai se desenvolver o quê? Ao redor desse disco. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu entender? Sim. Conseguiu? Até aqui, ficou alguma dúvida? Não. Só a Jaqueline que fala, pô. Cadê a Ana Gabriela? Cadê a Alessandra? Cadê a Maria? Cadê a Rita? Cadê o pessoal? Cadê a Ana Paula? E aí? Oi, professor. Até aqui vocês conseguiram entender? Sim. Conseguiu mesmo? Opitoquina. Então vamos lá então, para ver se você conseguiu entender. Jogo rápido aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão me responder. Jogo bem rápido. Principal bactéria que causa facilite necrosante, quem é? Do gênero Streptococcus. Vocês entenderam? Piogênios? Quem? Piogênios? Piogênio é bom. Eu uso o Novex, que é pro cabelo. Esse aí é muito ruim, resseca o cabelo. E aí, qual é a bactéria? Streptococcus? Piógenes, não é isso? Repete a pergunta. Vou repetir. Repete a pergunta. Vou repetir. Veja bem, escuta aqui, ó. Vou fazer 3 perguntas. Aí eu quero ver mesmo se tu aprendeu ou se tu tá falando sim, porque você tá cansado, hein, Jaqueline? Olha lá, eu vou puxar a tua orelha. Vamos lá. Sim. Vai nessa. Escuta. Principal bactéria que causa celulite, facilite necrosante. Qual é a bactéria? A Galate. Não, errou. Seria a Gralacte, não? Não, errou. Piógenes. Oi? A Gralacte, não? Piógenes, muito bem. Streptococcus piógenes. O Streptococcus piógenes ou piogênes é a principal bactéria que causa facilite necrosante. Tá? Segunda pergunta. No teste de opitoquina, foi o último agora que eu falei. Esse teste a gente vai realizar para diagnosticar que bactéria? É bactéria... Estafilococo não, errou. Como é que é? Pode falar, Rita. Vou repetir. Streptococcus pneumoniae. Pneumônia, muito bem. Streptococcus pneumoniae. Então, o teste de opitoquina é um teste para a gente fazer o quê? O diagnóstico de Streptococcus pneumoniae. Agora, veja bem. Ô, Ana Gabriela, tu que tá dando a resposta aí, tu que tá dando a cola, deixa eu te falar uma coisa. Eu só consigo confirmar se o teste de opitoquina foi válido para Streptococcus pneumoniae quando essa bactéria apresenta uma suscetibilidade ou resistência ao antibiótico. Quando ela apresenta uma suscetibilidade. Acertou. Tá bem, Gabriela. A Gabriela tá mandando ver. Acertou. Muito bem. Quarta pergunta. É sensível, né? Quarta pergunta. Qual a bactéria... Essa é facinha. Bactéria que está mais desenvolvida com a formação de placa de tártaro, cárie, e se entrar na corrente sanguínea, provoca endocardite subaguda. Qual é a bactéria? Viri alguma coisa. Viridans. Não, que isso? Não, tá me xingando? Que negócio é esse? Vocês estão me xingando aqui? Não, que isso? Que isso? 8,50? Não sou isso, não. Que isso? Que nome é esse, pessoal? Viridians, tô brincando. Viridians, tá? Streptococcus. Tô brincando, Viridians, tá? Viridians, tá legal? Só pra dar uma descontraída. Tá. Streptococcus viridians, muito bem, acertou. Outra coisa aqui pra finalizar com chave de ouro, tá? Quantos pontos eu ganhei? Tirando a cola, ganhou 2, tá? Então vamos lá.
Ó, a última para Sidilene. Sidilene tá quietinha, eu tô te olhando, hein, Sidilene. Essa última é para você. Tá? Se você... Tô quietinha, não, tô respondendo. Oi? Tô respondendo. Não, essa última é para você. Escuta aqui. Presta atenção, para finalizar. Que aí para também a aula não ficar muito extensa para vocês. Deixa eu ver aqui, aguenta aí. Imunoglobulina. Manda fácil. Fala da imunoglobulina, professor. Sobre o teste de bacitracina, tá? Sobre o teste de bacitracina. É um teste utilizado para identificar que tipo de bactéria. Ou melhor, que tipos de bactérias. Repare que a pergunta está no plural. Isso, são duas bactérias. Streptococcus de quais espécies? Diogênes e a galáctea. A galáctea. Agora vem cá, ô Sidilene. Vamos lá, vamos ver se tu soube mesmo. Eu respondi. Não, vamos embora, tem que complementar. Para ganhar ponto, tem que complementar. Escuta aqui. Dessas duas espécies, qual que apresenta resistência à bacitracina? A galáctea. Muito bem. E qual que apresenta suscetibilidade? Esqueci. Streptococcus pneumonia. Pneumonia. Pneumonia, isso aí. Isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Rapidinho aqui, pessoal. Aguenta aí. Desculpa aqui, que o pessoal aqui tá coisando. Então, ó, foi feito essas perguntas aqui para vocês. Então, de parabéns, conseguiu acertar. Deu uma escorregada, mas conseguiu. Deixa eu finalizar aqui